Não é esse. Cadê? Está aqui. Ok, estão todos vendo ainda a apresentação, né? Ok. Sim. O plano, ele é regenerativo. Ele sintetiza 43 ações que foram distribuídas em 5 grandes estratégias, que são os esforços que devemos empreender para, 1, neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2050, o chamado Net Zero. 2, fortalecer a resiliência e capacidade de adaptação climática. 3, reduzir vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais. Para tanto, nós colocamos as 43 ações dentro destas 5 estratégias. Primeiro, o Net Zero de 2050. Segundo, a adaptação da cidade de hoje para o amanhã. Terceiro, a proteção de pessoas e bens, né? O que envolve, inclusive, a defesa civil. Né? 4, Mata Atlântica, precisamos de você. Estamos inseridos no bioma da Mata Atlântica e somos um município privilegiado. 48% de nosso espaço territorial é coberto por árvores. Isso, obviamente, detém uma vantagem, mas, por outro lado, nós sabemos que essa cobertura é assimétrica, né? Há várias zonas na cidade de São Paulo absolutamente descobertas. Né? 5, gerar trabalho e riqueza sustentáveis. Para podermos trabalhar com o controle de implementação das 43 tarefas, né, nós sabemos que cada uma delas, os senhores podem observar isso no Plan Clima, que está acessível em nosso site, ou seja, eu até recomendo que os senhores deem uma lida no plano, ele é bem objetivo, fácil de ser compreendido. Né? Dessas 43 tarefas, cada uma delas é atribuída às respectivas secretarias líder. Para isso, nós tivemos que estabelecer uma fórmula de implementação de controle do cumprimento das tarefas, obviamente uma fórmula inicial analógica, porque nós ainda não temos um sistema eletrônico de governança para acompanhamento do cumprimento dessas tarefas. Então, nós fizemos uma organização de um grupo de trabalho intersecretarial, né? E esse grupo de trabalho intersecretarial já montado, já nomeado, com representantes das secretarias líderes, né? Recebe um template. Um template é uma forma de nós termos respostas que sejam mais uniformizadas, de maneira que a gente possa, com maior objetividade, fazer, inclusive, a comparação para observar o avanço no cumprimento das tarefas postas pelo Plan Clima. As respostas, portanto, foram sistematizadas de forma a conferir uma métrica de andamento e coleta de dados, e esses dados são integrados num processo SEI, né? Que é o nosso Sistema Eletrônico de Informações. Após o primeiro relatório, que nós já obtivemos ao final do ano passado, né, nós estabelecemos uma coleta de dados que passou a ser semestral e com reuniões de alinhamento online. Essas reuniões são feitas de maneira periódica com os representantes das secretarias líder. O relatório preliminar nosso já foi entregue em dezembro de 2022 e o relatório anual será publicado no próximo mês de junho de 2023. Este é um exemplo, tá, de como nós estamos fazendo o acompanhamento. Por exemplo, vocês vão ver logo no início, Secretaria de Habitação. A Secretaria de Habitação é líder nas ações 5 e 21 do Plano Climático. Deu retorno, ok, né? E, portanto, a nota aí está zerada, ou seja, efetivamente tem cumprimento. A Seclima, por exemplo, que é integrante da Secretaria de Governo Municipal,
lidera as ações 11, 19, 28, 29, 30 e 40. Deu retorno, mas, obviamente, a de 40 é respondida juntamente com a Secretaria Líder, que é a SNDET, que, aliás, fez uma resposta bastante completa. Por isso, a nota... respondida. Né? Houve um eco aí, né? Deixa eu ver se está tudo ok aqui. A SMTU e a SMU, por exemplo, a Secretaria de Licenciamento, né, ainda não entregou, né, as ações de número 18, mas entregou a ação de número 20. E por aí vai. Isso é uma amostra de como nós estamos, né, tabulando, né, as secretarias líder, quais são as tarefas dentre as 43 pelas quais elas também respondem e como elas são postas aqui com retorno ou não dentro da medida de cada um. Bom, nas pizzas, a gente vê o relatório como está. Observem, senhores, o grande avanço que tivemos do primeiro relatório para o relatório intermediário. No primeiro relatório, nós tivemos apenas 67% de respostas completadas e não foram entregues 32%. Agora, nós tivemos, das 42 ações, 97,7% entregues. Apenas uma ação não foi preenchida. Obviamente, nós temos, dentre essas ações, algumas que efetivamente nem devem ser ainda preenchidas, porque elas estão dentro dos prazos determinados pelo Plan Clima, cujas os objetivos estratégicos têm duas datas, dois marcos específicos, 2030 e 2050. Tá? Então, é importante nós entendermos também que não vamos chegar a 100% agora. Né? Bom, outro exemplo. Né? Aqui os senhores veem que nós já estamos colocando dentro de cada uma das 5 ações estratégicas postas para as 43 tarefas do Plan Clima. Do rumo ao carbono zero em 2050, nós já temos entregue completo 94,4% dos relatórios, né? E não entregue 5,6%. No adaptar a cidade de hoje para amanhã, as secretarias líderes têm entregue completo os relatórios. Portanto, nós estamos com 100% de cumprimento desta tarefa. Proteger pessoas e bens, a mesma coisa. Mata Atlântica, precisamos de você, são 3 tarefas específicas, SBMA que está cuidando, entregue 100%. Gerar trabalho e riqueza sustentáveis, entregue 100%. O que estamos aqui tabulando? A entrega dos relatórios devidamente preenchidos. Óbvio que nós não estamos com isso aqui dizendo que a cidade está ok, né? 100% caminhando em rumo ao carbono zero até 2050. Há uma série de questões que nós precisamos aí, né, começar a analisar e até mesmo rever. Né? Bom, considerações para o próximo relatório. E aí eu peço a atenção de todos os senhores. Né? Nós vamos mostrar logo adiante como é que isso é tabulado, como é que isso é editado do relatório, né, que é formatado para apresentação ao senhor prefeito Ricardo Nunes. Vejam só, aqui nós temos os indicadores, né, de um dos planos, né, de uma das ações específicas, né, e com os resultados obtidos pela Secretaria Líder. Né. Se os senhores verem ao lado, nós temos lá os indicadores, o que tem que ser feito. O que é necessário e que estamos buscando para os próximos relatórios? 1. Padronização das respostas sobre as atividades e resultados de cada uma das ações. Nós ainda temos respostas muito longas, provindas de algumas de nossas secretarias líderes, e outras que são extremamente curtas. Né? Ou seja, é necessário nós harmonizarmos para termos o melhor resultado na avaliação, né,
do cumprimento deste plano. Isso é importante porque, senão, nós não temos uma apresentação correta de acordo com os indicadores estabelecidos, né? Nós precisamos, portanto, agora estabelecer os resultados, né, com base nos indicadores para cada uma das ações, né? Então, é daí que é importante nós colocarmos aí a imagem 1 referente à ação 1, né? O acompanhamento da implementação do Plano Clima na cidade de São Paulo vai caminhar de forma mais objetiva e acessível. Por que isso é importante, a acessibilidade? Porque o nosso objetivo estratégico é fazer com que qualquer cidadão acesse o nosso relatório e saiba como está o andamento do cumprimento do nosso Plano Clima de maneira objetiva e segura e didática. Isso é o que nós pretendemos fazer com esse tipo de uniformização. Nós estamos elaborando, trabalhando para melhorar cada vez mais as nossas consultas e obter respostas cada vez mais padronizadas. Lembre-se, nosso relatório, que será o anual, vai ser de junho de 2023, né? Vai ser publicado. É ali que nós pretendemos obter uma melhor otimização da entrega desses indicadores. Ok? Bom, esta era a apresentação que eu tinha a fazer aos senhores com referência à execução do Plano de Mudanças Climáticas da Secretaria. Se os senhores observarem, eu não me referi ao Plano Clima, tarefa por tarefa. Eu acho que isso é algo que todos nós podemos acessar a partir do site da Seclima. Podemos ter ali um entendimento de cada uma das tarefas com muita tranquilidade, quais são as secretarias líder. Portanto, como estamos falando hoje no público interno, não há necessidade de nós avaliarmos isso agora. Vou passar agora para os senhores o que seria uma mudança, né? Uma ação. Deixa eu pegar aqui, espera um minutinho. Como é que o relatório é editado? Está aqui. Vocês estão vendo o relatório? Alguém poderia informar? Sim, estão vendo. Ótimo. Obrigado. Vou reduzir aqui. Aqui. O relatório, na verdade, é esse. Ele vem como num formato de um livro, com a introdução, as considerações, mandamentos das ações, e aí nós temos cada uma das tarefas. Está vendo? Rumo ao carbono zero, 4.1. E aí tem a ação, né? Quem é a secretaria líder, as atividades planejadas, né? As atividades em execução, as concluídas e os resultados obtidos. Aí, os senhores podem observar o seguinte: se UB, por exemplo, não tinha feito as respostas por ocasião da apresentação deste relatório para os senhores, está vendo? Então, por isso que os campos não estão respondidos. Por isso, eu ressalto, importantíssima a mobilização de cada uma das nossas secretarias para que isso fique absolutamente respondido, tá? O relatório, portanto, depois de tabulado e analisado por nossa secretaria, ele se torna um relatório extenso, tá vendo? Muito importante para que a gente possa entender, ter uma compreensão do que estamos fazendo. Ok? Então, acho que eu não preciso me estender mais aqui, porque eu acho que está bem claro como é que esse relatório fica editado. Tá? Bom, agora eu vou passar a mostrar a governança, como é que ela está hoje sendo realizada pela nossa Secretaria de Mudanças Climáticas. Né? Consulto, senhores, estão vendo aí a nossa apresentação? Sim, estamos vendo. Obrigado. Só que eu vou tomar uma água aqui. Ninguém é de ferro.
Ok. A previsão normativa nossa, né, é a do artigo 5º, inciso 6, do Decreto 60.038 de 2020, que diz respeito à reforma administrativa realizada pelo prefeito Bruno Covas, né, logo após ter sido reeleito, né, nas eleições de 2020. As atribuições já foram feitas por decreto baixado pelo prefeito Ricardo Nunes, assim que ele assumiu, né, no final de maio, início de junho de 2021. Qual é a finalidade da Seclima? Inserir a variável climática, a mudança do clima, que é um fenômeno, e a melhoria da gestão dos recursos ambientais nos processos decisórios do governo municipal. Então, o nosso trabalho, principalmente, é um trabalho de articulação, né? De implementação e articulação. Aqui é um retrato das emissões de carbono, né, hoje estabelecidas no nosso planeta. As partes mais claras, né, são dos maiores emissores. É interessante que nós sempre, com o nosso complexo de culpa, né, ficamos ali chicoteando as nossas costas, né, todos os dias e rezando, dizendo que nós somos os grandes culpados pelas emissões, né? Mas os senhores podem verificar aqui que a gente está ainda bem abaixo da lista, né? Nós temos, sim, um volume de emissões razoável, afinal, nós temos ali no nosso centro, né, na região sudeste do continente sul-americano, a nossa região metropolitana, que é uma das grandes emissoras de gás carbônico do planeta, por atividades urbanas, né? Mas também temos um volume a ser computado decorrente do desmatamento na região amazônica. Mesmo assim, se os senhores observarem, né, nós ainda não estamos naquela ação desesperadora conforme a propaganda mundial quer nos fazer crer, né? Interessante vocês observarem também o volume de emissões que são estabelecidas pelo tráfego aéreo e marítimo, né, entre os continentes. Interessante vocês verem isso daí também, né, e porque isso também tem uma responsabilidade de emissão, muitas vezes não conhecida, né, de todos nós. Então, preciso também avançar. Nós temos ali um volume muito grande, né, de toneladas, né, de carbono emitidos na nossa atmosfera por conta da termoeletricidade, né? No inverno europeu, então, essa termoeletricidade ela explode, né? E, por outro lado, nós temos que lembrar que o Brasil é um dos países com um volume de geração de energia, se não o único país que tem uma grande, se não a maior parte da sua geração de energia baseada de maneira sustentável, né? Principalmente por conta da base hídrica, né? Nós temos aqui a relação direta da questão climática com o preço da energia, né, em termos globais. Muito importante, nós temos isso sempre em mente. O microfone está mudo. Agora apareceu? Sim, agora sim. Obrigado, viu? Por nada. Nós temos sempre uma preocupação geopolítica, né, quando falamos em clima, relacionada com o preço dos insumos energéticos. Isso fica muito claro no mapa como esse, né? E nós, como agentes do poder público, não podemos, né, nos deixar levar somente pelo discurso, sem compreendermos, né, as necessidades, demandas e interesses materiais em causas com relação ao clima. São Paulo não está distante dessa questão. Pelo contrário, né? Nossa cidade, que é quase uma cidade-estado, está intimamente vinculada a toda esta questão geopolítica relacionada ao preço dos insumos energéticos. Eu estou dando aqui um exemplo com referência apenas ao gás natural. Lembrando que São Paulo tem 20 mil quilômetros
de dutos de gás natural no seu subterrâneo, né? E, portanto, uma condição privilegiadíssima de utilização deste insumo. Ademais, somos também os maiores produtores no continente de biometano. Temos hoje condição de produzir biometano para alimentar grande parte, inclusive, da nossa frota de ônibus, se quisermos, né? O que é algo impensável até mesmo na Europa, né? A nossa produção é equivalente à de Portugal e Espanha juntos, da cidade de São Paulo. Tá? Vamos lá. Aqui a mesma coisa, o preço do óleo, da gasolina, né? Portanto, nós vemos aqui o preço no Brasil, né? Estados Unidos e o volume, né, da demanda, obviamente, na Europa. Isso é muito importante para nós compreendermos os interesses geopolíticos europeus em relação às políticas de combustível no resto do planeta. É preciso que a gente acorde para essa questão, porque ela é muito importante para certos discursos que nós ouvimos todos os dias aqui no Brasil com referência a essa questão. Aqui, um modelo circular, né, do que tange à questão das emissões de CO2 e a sua provável supressão na atmosfera, né, mesmo porque uma série de ações que nós precisamos fazer para capturá-lo na atmosfera e reduzir também as suas emissões. Desde as florestas, dos métodos de compensação, né, ao uso de outros combustíveis renováveis, né, a entrada do hidrogênio, né, como uma forma de substituir também o uso do combustível fóssil, os sistemas de captura, né, do ar ambiente. Nós temos vários sistemas. Isso vai em muito pouco tempo, envolver a climatização de ambientes também, e também a necessidade de mantermos o controle do CO2 que está depositado em nosso subterrâneo. Os depósitos de CO2 são principalmente aqueles advindos dos combustíveis fósseis, né? Posto isso, nós estabelecemos para a nossa secretaria uma missão, a visão e os objetivos, que são esses que estão escritos aí para a leitura dos senhores. Observem que a nossa preocupação é muito grande com referência à resiliência do nosso município e à segurança da população. Nós estamos passando por uma prova agora, volume muito grande de chuvas, em que pese nós estamos sofrendo um nível de precipitação menor do que a média, a precipitação que está ocorrendo é concentrada em curto espaço de tempo, o que nos leva a sofrer maiores enchentes, e isso é a causa das inundações. Isso acaba revelando a necessidade de maior uso da engenharia para as obras de contenção de enchentes e também um melhor uso, né, do nosso sistema de limpeza, principalmente de zeladoria, para a manutenção do escoamento na cidade. Isso porque nós somos uma cidade, né, nós constituímos uma cidade geograficamente suscetível às inundações. Não dá para você mudar, né, a geografia, né? A gente pode apenas, de certa maneira, mitigá-la. Bom, nossos objetivos estratégicos é buscar uma estrutura com quadros próprios de departamentos. Ainda não temos, somos uma secretaria pequena. Queremos adotar um formato de agência executiva de clima e recursos hídricos. A atribuição do gerenciamento hídrico da cidade foi nos dada pelo decreto 60.290.
nós devemos definir autonomia para lidar com essas esferas de atribuições e, por isso, temos estabelecido um planejamento estratégico. Clima e água. Observe esse quadro. Esse número de cruzinhas diz respeito ao número de cidades que hoje se encontram dentro da faixa limítrofe para a faixa mortal, que é a de médias acima de 50 graus centígrados. E aí os senhores veem uma concentração muito grande, né, de cidades que têm um volume grande de umidade, de porcentagem de umidade, né, mas que têm temperaturas médias diárias também muito altas. Isso aí vai desde aquelas que se encontram no deserto, né, até aquelas que estão hoje sofrendo com as alterações climáticas. Observe o mapa do Brasil, né, da América do Sul, incluindo o Brasil ao lado. Nós deveremos, até 2051, sofrer um aumento de temperatura na nossa região tropical amazônica que pode nos levar a médias que vão chegar à listinha, à linha vermelha posta do lado esquerdo da tela. Nós devemos atingir, daqui nos próximos anos, níveis de temperatura próximos ou, às vezes, superiores aos 50 graus centígrados. Isso vai afetar e muito o nosso regime hídrico. O regime hídrico da região sudeste do Brasil depende da região amazônica. Isso porque a corrente marítima e a corrente marítima que capta a umidade da selva amazônica de passagem, ela passa pela região norte do país, bate na vertente dos Andes, esfria e volta-se de novo para o oceano em direção ao sul-sudeste. Ou seja, faz um ciclo completo e vem a se precipitar na região sudeste do país. É por isso que nós temos umidade em nossa região. Não tivesse os Andes, seríamos um deserto igual ao Saara. Imagine, então, se nós não tivermos cuidados necessários para, trabalhar com a manutenção da massa arbórea, que será a única forma de segurarmos um pouco essa temperatura em transição no planeta. E 2, com isso, conseguimos manter um regime hídrico que evite que nossa região se torne um semiárido, como, aliás, já o foi há milhares e milhares de anos atrás. Vejam a região metropolitana com o Cachorrinho, que é o município de São Paulo do Meio. Nós estamos prestes a sofrer um volume de concentração de ilhas de calor muito grande. Essas ilhas de calor é que provocam as quedas de temperatura que chegam, às vezes, a ter 6 a 8 graus de diferença na mesma cidade, provocam calor intenso em várias áreas, principalmente na região leste da cidade de São Paulo, e também precipitações desiguais de chuvas. Nós estamos hoje trabalhando bastante para compreender o que a engenharia pode fazer para melhorar as condições de contenção de enchentes e, obviamente, temos que trabalhar com a arborização também nos bairros populares da cidade, porque são eles que sofrem mais com a alta temperatura e, muitas vezes, também com frio, porque aonde esquenta muito nos períodos de verão é onde mais esfria também no período de inverno. Essa é a questão com a qual nós precisamos começar a trabalhar e é importante que os senhores, a Prefeitura de São Paulo, comecem a compreender, né, para nos auxiliar no gerenciamento desse sistema.
Nós somos parte integrante disso. Nós não temos condição de mudar completamente os processos que estão ocorrendo no planeta. Eu costumo dizer que o planeta Terra ele não pode ser salvo por nós, porque o planeta Terra, há 4 bilhões e 300 milhões de anos, costuma se salvar sozinho, geralmente dispensando aquilo que está na sua superfície. Ou seja, não somos eternos, viu? Mas queremos durar o máximo de tempo possível por aqui, né? Nossa situação hidrográfica. Temos 6 grandes unidades hídricas na cidade de São Paulo, né? Os mananciais, que estão sendo protegidos por programas próprios, né? Com muita dificuldade, ante o descontrole territorial, que não é um fenômeno só paulistano, né? Temos a bacia do Juqueri, lá na outra ponta, numa das orelhas do Cachorro, a bacia do Tietê, que é a bacia determinante para toda a região, o do Pinheiros, e, obviamente, a conjugação aí toda do focinho do Cachorro, que é a parte integrante da bacia do Alto Tietê, né? Temos que lembrar que aqui, entre o azul e o vermelho, os senhores podem observar que há o famoso espigão da Paulista, que divide a região norte e leste da cidade de São Paulo, como o Vale Encantado do Rio Pinheiros e a floresta ao sul. Vejam esse mapa para entender o volume de água em nosso município. Nós temos um verdadeiro filtro de água ao sul do município de São Paulo, 2 grandes reservatórios, que são 2 grandes obras de engenharia do início do século XX, e mais um sistema de drenagem urbana formado por 2 calhas, a do Rio Tietê e do Rio Pinheiros, que também foram reformatadas, né, e que respondem por manter a região central da cidade mais seca do que deveria. É isso que evita que a gente afogue o centro da cidade em água. Se vocês verificarem, é justamente essas calhas que mantêm no roxinho, né, os rios que estão na região central do município. Vários deles já estão tamponados ou corrigidos, né? Ao norte, nós temos a Serra da Cantareira, e por ali nós temos o sistema de transposição da bacia do Rio Piracicaba para São Paulo, que é responsável por 60% do abastecimento da cidade, uma outra grande obra de engenharia que foi realizada do século XIX para o século XX e depois, na década de 60 e 70, remodelado em larga escala. É o que nos abastece em grande parte na cidade de São Paulo. Nosso sistema de gestão envolve a aplicação das 43 ações do Plano Climático. Já falamos sobre ele antes. Temos um conceito de governança que envolve o conceito de cidade integrada. Trabalhamos e buscamos trabalhar muito com o conceito de cidades inteligentes. Estamos buscando trabalhar com o máximo possível de dados eletrônicos para fortalecer a nossa governança. Buscamos trabalhar com o empréstimo dos conceitos de ESG, né, corporativos para dentro do nosso plano de governança. Como todo município de São Paulo, estamos vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Trabalhamos com a busca da educação ambiental como base e do cronourbanismo, que a gente chama de cidade em 15 minutos, como forma de conhecermos a integração de uma cidade policentrada, que é a cidade de São Paulo. Ela não é formada apenas por um centro, ela tem
vários centros em cada uma das 32 subprefeituras que se espalham pelo nosso território. Nos objetivos do desenvolvimento sustentável, trabalhamos muito com o que diz respeito à água e saneamento, 6, energia limpa, 7, o emprego digno para o crescimento econômico, 8, o objetivo 9, que é a indústria de inovação e infraestrutura, 11, cidades sustentáveis, 13, que é nossa especificamente, combate às alterações climáticas, e 17, parcerias em prol das metas. No que tange ao conceito de crono-urbanismo, nós buscamos trabalhar com um programa que nós denominamos de novos centros, novas centralidades, onde buscamos trazer esse conceito de proximidade, diversidade, onipresença e densidade para dentro da realidade geográfica das nossas subprefeituras. Temos visitado principalmente a zona leste da cidade, buscando integrar as escolas municipais, as subprefeituras, para entender as demandas locais, buscar compreender os problemas fundiários e de regularização, inclusive do comércio local, para buscar fixar melhor a população daqueles locais, evitando deslocamentos de horas pela cidade de pessoas em busca de trabalho. Nós somos uma das primeiras cidades do mundo que estabeleceu um plano climático e criou uma tabela desse plano climático ESG. Nós plotamos cada uma das 43 tarefas do Plano Clima dentro de uma matriz ESG, usando os Green Bond Principles e os Social Bond Principles, estabelecidos pela Associação Internacional de Capital, no mercado de capitais, e também os conceitos do Greenhouse Gas Protocol. Muito interessante que isso nos deu uma matriz ESG que é inédita e que já está sendo, inclusive, estudada e muito festejada aí por entidades internacionais, porque uma vez que você coloca um plano climático do volume de São Paulo dentro de uma matriz ESG, você confere condições a que a cidade de São Paulo, quando for buscar financiamento para a implementação dos projetos climáticos, esteja em condições de passar pelo rating financeiro, né? Ou seja, a análise de risco, né? Ela se torna mais fácil. Aliás, nós temos trabalhado bastante com as agências de rating também para aperfeiçoar a nossa matriz de ESG do Plano Clima. Nossos órgãos de gestão, e aí já vamos terminando. Nossa secretaria é pequeniníssima. Nós temos pouco mais de uma dezena de corajosos funcionários. Secretário executivo, um chefe de gabinete, é uma secretaria executiva com um chefe de gabinete, né? Tem uma coordenadora geral, a assessoria técnica e a assessoria administrativa. Mas, para podermos manter o sistema de governança para cumprimento da política municipal de mudanças climáticas, nós presidimos e secretariamos o Comitê de Mudança do Clima e Ecoeconomia, que é previsto pela Lei de 2009 de Política de Mudanças Climáticas do município, e o Comitê Gestor de Transição da Matriz Energética da Frota, o CONFROTA, que passou a ser previsto na mesma Lei de Política Municipal de Mudanças Climáticas a partir da Lei de 2018. Também temos os comitês de governança. O Comitê Consultivo de Políticas e Ações Climáticas é o nosso comitê que foi instituído pelo decreto do prefeito Ricardo Nunes e que é presidido
e orientado, composto de acordo com as portarias da Secretaria de Mudanças Climáticas. Este comitê, eu vou falar dele um pouquinho mais adiante, ele é muito importante porque ele confere a possibilidade de termos personalidades do melhor nível intelectual, político, técnico e científico dentro do município de São Paulo, contribuindo para a implementação de nossas ações. Temos um grupo de trabalho intersecretarial de apoio a Seclima, também formatado por decreto e por portaria da Secretaria de Governo, né? E que, portanto, nos dá o apoio, né, com representantes de cada uma das secretarias. Senhores, um grupo de trabalho intersecretarial de implementação do Plano Clima, já tivemos a oportunidade de falar sobre ele no início desta apresentação, e a Comissão Municipal de Segurança Hídrica, que até pouco tempo atrás era regida pela portaria do prefeito Bruno Covas, e estava sediado antes na SP Regula, e agora, por uma portaria da Secretaria de Governo, está agora sob a coordenação da nossa Secretaria de Mudanças Climáticas. A coordenação de operações compete também à nossa secretaria. Pelo gabinete do prefeito, coordenamos, juntamente com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Operação Integrada em Defesa das Águas, a OIDA. Essa operação é uma operação que já está, desde quando assumimos a governança, na sua 35ª edição de operações conjuntas que envolvem equipamentos, equipes de desfazimento, apoio aéreo, guarnições de Polícia Militar, de Guarda Civil Metropolitana, fiscalização integrada do Estado e municípios. E, afora essas 35 operações já realizadas, nós temos centenas de outras, delas decorrentes, que estão sendo levadas a cabo pelas guarnições da Polícia Militar Ambiental e pela Guarda Civil Metropolitana Ambiental, em apoio aos nossos órgãos de fiscalização municipal. O Plano Preventivo de Chuvas de Verão, que está em plena execução, também compete à nossa coordenação geral, ficando a coordenação operacional a cargo da Defesa Civil do CONDEC do município de São Paulo. O plano preventivo está em plena execução, temos tido reuniões periódicas de avaliação e estamos muito atentos ao que está acontecendo na cidade. Inclusive, diuturnamente recebemos todos os relatórios e dados provindos da Defesa Civil, do Sistema de Gerenciamento de Emergências da cidade de São Paulo, do Centro de Controle Operacional da Secretaria de Subprefeituras e mais os dados de bombeamento do Sistema Estadual do DAE e da EMAI. Além do que, mantemos contato direto com os centros de abastecimento da cidade de São Paulo, em especial CEAGESP e Mercadão, que, até o presente momento, em 2 anos de governança do PP-CV, sob nossa direção, não sofreram inundações, algo inédito na história de inundações de São Paulo. Também coordenamos a emergência hídrica na cidade nos períodos de seca, de estiagem também. É um trabalho complexo e que tem muito a ver também com o controle dos sistemas de reservação e de racionalização do uso da água nos períodos de estiagem. Afora isso, mantemos 40 grupos de trabalho interinstitucionais e temáticos em nossa secretaria, envolvendo os atores os mais diversos para o cumprimento de ações específicas. Nosso Comitê Consultivo Seclima, ele tem como presidente de honra o ex-presidente Michel Temer. Isso nos dá a ideia do nível e da qualidade dos membros deste comitê. Ele integra desde o ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, até todo o corpo de professores da Universidade de São Paulo,
que integram também o painel intergovernamental de mudanças climáticas internacional, médicos e cientistas renomados, como é o caso do Dr. Davi Wippe, né? Do Dr. Fernando Passos, né? Do Gérsel de Oliveira, e também desembargadores, como é o caso do Gilberto Passos de Freitas, né? Dois generais, três generais, general Sérgio Etchegóin, general Maynard Santa Rosa e o general Antônio Burgos, né? São elementos das Forças Armadas importantíssimos, né? E que mantêm, inclusive, conosco uma integração no que tange às políticas de defesa dos recursos hídricos também vinculados à capital. Né? Temos um trabalho muito grande também com arquitetos políticos, está aí o nosso querido arquiteto Laí Caimbu, também representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo, é o caso do doutor José Eduardo Ismael Lute, né? Enfim, embaixador Rubens Barbosa, há uma série aí de membros importantes da nossa vida nacional. Eu costumo dizer que o nosso comitê consultivo ele não tem igual nem sequer no nível nacional em nosso país. Né? E o que é mais interessante, esses elementos todos trabalham conosco. Vários deles coordenam os grupos de trabalho dentre aqueles 40 citados no painel anterior e resultam. Um grande exemplo é a matriz ESG para o Plan Clima, que foi fruto de um trabalho conjunto de conselheiros deste comitê consultivo com nossos técnicos. Portanto, não é um conselho apenas de fachada, pelo contrário, ele é extremamente ativo e reúne-se periodicamente. Né? Essas eram as considerações que eu gostaria de passar aos senhores nesse momento. Foi por recomendação da nossa queridíssima secretária de gestão, Marcela Ruda, e que eu acho que, com isso, nós podemos ter a oportunidade de expor aos senhores, né, o que estamos fazendo e como estamos trabalhando nessa secretaria nova, né, porém com demandas bastante importantes para o município de São Paulo. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando com os senhores. Né? Vou fechar aqui para que a gente possa agora ter um melhor acesso. Agora os senhores estão nos vendo, né? Eu fico aqui à inteira disposição dos senhores para qualquer dúvida que os senhores tenham. Por favor. Estou à disposição. Bom, Pedro, deixa eu me apresentar aqui. José Carlos Meslo, da Universidade de São Paulo. Né? Sou professor lá no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental. Eu vim colaborando aí com a Prefeitura em alguns aspectos, né, de alguns trabalhos, inclusive, mas também atuo, né, no nível estadual, porque eu sou integrante do CONSEMA, né? E também o CONSEMA, no ano passado, ele também fez, né, toda uma política aí de governança, né, para a emissão de gás carbônico para o estado de São Paulo. E aí eu queria ver, né, eu acho importante, né, ter uma aderência, basicamente, do que o estado está pensando, né, porque, obviamente, a prefeitura ela pode se beneficiar das linhas, né, de ação do estado para poder implementar, né, esses planos que, obviamente, vão ser previstos para atingir, né, essas metas aí de mitigação da emissão de CO2. Eu não sei como é que o grupo, né, que trabalhou, eu particularmente não... eu até agradeço, né, o convite, eu acabei não participando muito do grupo, eu ajudava no pessoal de recursos hídricos, segurança hídrica, né, por conta dos problemas, e cheguei a trabalhar também na revisão do plano diretor da Prefeitura de São Paulo aí um tempo. E, obviamente, esses temas foram tratados. Então, eu só queria, né, só chamar a atenção para esse contexto. Quer dizer, o que você apresentou é muito bom, quer dizer, está bem elaborado, bem estruturado. A ideia básica é de como
fazer essa convergência, né, entre o que o Estado está propondo, né, para a prefeitura poder se beneficiar, né, e acabar priorizando as ações no sentido, né, de poder estar alinhado com essas novas diretrizes. Era isso, Pedro. Obrigado. Obrigado, professor Zé Carlos. Aliás, é muito boa e extremamente oportuna o seu questionamento. Nós saímos à frente com o nosso plano, né? O Estado de São Paulo começou a elaborar o dele entre o final do ano retrasado e o ano passado. Eu tive em reuniões com o Tani, na época, participei das reuniões iniciais, né, para discutir o plano de ação climática do Estado, né? Esse plano foi feito até rapidamente, e grande parte desse plano de ação climática ele se baseou um pouco nos dados do Plan Clima. Isso porque foi uma ação que o Tani, que é o subsecretário de Meio Ambiente, né, tratou de realizar na época. Agora, com a mudança de governo, eu estive com o secretário-chefe da Casa Civil, recentemente, o Arthur Lima, e conversamos sobre isso. Porque, como o professor muito bem sabe, nós estamos inseridos numa região metropolitana com 39 outros municípios. Quer dizer, por mais que a gente faça alguma coisa, se não houver uma ação metropolitana do âmbito estadual, né, nós vamos ficar aí nadando escoteiros, como se diz aí, no vazio, né? Então, a ideia agora é formatarmos termos uma reunião com a secretária de infraestrutura do governo do Estado, o próprio chefe da Casa Civil que está articulando essa reunião conosco, né? E eu pretendo ver se articular essa reunião. Gostaria, inclusive, de ouvi-lo também, porque a questão hídrica, eu acho que ela é determinante, né, professor Zé Carlos, para essa discussão climática em nossa região metropolitana, e isso compete também ao Estado de São Paulo, né? Então, estamos trabalhando também de maneira integrada, buscando integrar também nossas ações, né? Não, perfeito, Pedro. Eu coloco minha disposição, né, para poder aí ajudar e participar em eventuais reuniões para poder orientar. Eu acho que, assim, às vezes, né, a ideia, né, de você ter muitas metas é a questão da priorização, né? Como é que você vai na linha agora, como é que você prioriza, né, quais delas são relevantes, porque senão você começa a ter uma diluição dos esforços, né, porque todo mundo tem uma demanda. E, óbvio, para aquela pessoa, aquela demanda é sempre a mais importante. Só que aí, do ponto de vista da cidade, né, a cidade, ela, obviamente, tem as que são prioritárias e que precisam ter, né, ser atendidas, porque isso vai beneficiar um número maior de pessoas. Então, um ponto que eu chamo a atenção é isso, como é que você vai priorizar as ações, né, no sentido de otimizar os recursos para não pulverizar esses recursos e acabar tendo resultados menos, talvez, relevantes do que aqueles que você teria se você fizesse essa priorização aí. Ainda mais uma secretaria executiva que não tem recurso nenhum, né? Então, a gente tem que trabalhar com toda a cautela, né? E principalmente economizando as ações por conta também do atendimento da demanda dos recursos humanos que dispomos, né? Então, por isso a importância de termos essa inter-relação, professor, e a sua contribuição, viu? Quero ser mais próximo aqui conosco, viu? Por favor. Então, perfeito. Como eu disse, pode contar comigo aí. Parabéns para o grupo, aí, para a equipe, e sucesso aí para você, né, nessa empreitada nova aí que você está coordenando. Obrigado, professor. Nós temos alguma outra coisa? Desculpa, alguma outra questão? Eu estou vendo a Regina Monteiro aí no meio da nossa assistência, Regina. Por favor. Olá, tudo bem? Vocês me ouvem? Estamos ouvindo, Regina. Pode falar. Minha carinha não quer aparecer, acho que eu assustei. Mas então, super bacana, né, essa iniciativa do prefeito, que desde o começo a gente estamos aí com uma super expectativa, né? Agora, eu acho que, Fernando, a gente tem que ver essa coisa da própria produção nossa, do poder público, com essa interferência em todas essas questões que você está falando, né? Eu estou vendo aí um monte de gente também, colegas
da prefeitura, que sabe aí os nossos esforços, né, de produzir uma cidade que tenha não só a questão da estética e da função, mas essa questão da drenagem da cidade, da arborização, né, que tanto a gente brigou aí, você comigo, aí, desde dos primórdios, aí, 30 anos atrás, dessa produção que São Paulo faz, a gente tem que ficar de olhos, né? Vocês não acham? Como é que a gente faz para que todo mundo se envolva, todos os técnicos da cidade aqui, que produz essa cidade, como é que a gente pode te ajudar também? Estou aqui à disposição, Fernando. Bom, você já está convocada, né, Regina? Nós já temos que trabalhar aí, já temos uma tarefa aí no centro, né? Eu tô, Pois aliás, é. falei muito mal de você hoje mesmo, viu? Ah, foi? Lá na subprefeitura, lá com o Coronel Camilo, que é o novo subprefeito, né? E Isso. vamos conversar lá a respeito da questão do centro da cidade. Mas eu estou esperando você para vir tomar o café aqui comigo, urgente, viu? Tá? Vou sim, com o maior Conversar. prazer. E Eu fico mostrar muito... aí como é que a gente pode contribuir, uma vez que a gente faz projetos, e para a prefeitura não ser a campeã da desestruturação de todas as questões do clima da cidade. Pois Eu é. estava vendo com você aí agora, eu quase pus no fundo, aí eu desmontei, foi tudo. A cidade está alagada agora, nesse momento, num lugar que nunca alagou. É. Eu vi que o professor José Carlos, né, falou da participação dele no plano diretor. É uma preocupação muito, assim, pelo menos minha. No plano de 2004, Fernando, era proibido você tamponar rios e córregos. Infelizmente, isso meio que vamos dizer assim, que sumiu do plano da cidade. A gente tem que brigar para que isso volte, que não seja uma premissa do próprio poder público fazer esse tipo de intervenção nos nossos vales e nossos. Você mostrou aqueles mapas tão bacanas da contribuição dos nossos córregos, dos nossos canais, como você falou, né? Em algum momento a gente tem que fazer isso parar, meu Deus. Na verdade, Regina, está havendo uma série de obras na cidade. São mais de 100 obras simultâneas É verdade, é de verdade. correção de curso ou seja, aplicação de solução de engenharia civil. Eu acho que tem muita coisa que vai se resolver a médio prazo, mas causa um pouco de transtorno no início, porque é óbvio que obras aumentam a velocidade em determinados locais. Isso. E aí nós estamos tendo um fenômeno muito estranho. Nós estamos com uma média menor de precipitação de águas no período. É verdade. Mas mudou o comportamento. A água cai em menos tempo e num volume imenso. Então, ocasiona alagamentos em lugares que ainda não haviam sido sequer alagados, né? Isso decorre também de um problema grave que a gente está observando, que é o excesso, o volume de construções civis da atividade imobiliária mesmo da cidade, que parece que está contribuindo está cimentando vários de nossas galerias, né? Perfeitamente, é isso mesmo. E cada vez mais os subsolos bombando água do nosso lençol freático nas galerias pluviais, em lugares assim consolidados. Nós vamos precisar reforçar e muita fiscalização aí. Isso já está discutido. E a gente precisa também agora organizar a nossa autoridade hídrica no município. Você precisa me ajudar nisso, o professor Zé Carlos também. Nós vamos precisar montar isso com urgência, porque uma cidade tão irrigada como a nossa não pode ficar sem uma autoridade nossa. É isso mesmo. Tá? Agora, uma coisa eu quero aqui falar, que o prefeito falou uma coisa que eu concordo totalmente. Ele, um dia desses, aí nessas áreas inundadas, ele falou uma coisa que é verdade. Essas obras que você falou, Fernando, está devolvendo mais rápido a cidade para o cidadão, né? Isso realmente é verdade. Eu que acompanho bastante a questão das enchentes aqui em São Paulo, com certeza, com essas obras, lugares assim que já estavam enraizados essa questão da enchente, a gente está conseguindo drenar mais rápido e devolver a cidade para o cidadão.
Mas é isso, é um conjunto, é um esforço de todo mundo que eu estou vendo aqui, super bacana. Estou aqui à disposição para todo mundo que quiser um palpite da polêmica da Regina. Obrigado, Regina. Obrigada a Hélio, você pelo Hélio, convite. obrigado. Hélio, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Desculpem o atraso de ter entrado aí quase no final da reunião. Parabéns, Fernando, pela iniciativa, e eu compartilho da propositura do professor José Carlos. Eu sou o Hélio Suleiman, estou como diretor-presidente da Fundação Agência de Bacia do Alto Tietê, e a questão das mudanças climáticas é um ponto extremamente sensível para nós. Precisamos pensar numa cidade resiliente, né? Temos, dentro do nosso plano de bacia, ações voltadas para esse tema, e, como o professor José Carlos colocou, precisamos ver quais são as nossas prioridades, né, de como começar a trabalhar e fazer com que essas ações se tornem mais efetivas e mais eficazes. Então, de uma certa forma, eu estou aqui para colocar a Fundação, o Comitê de Bacia do Alto Tietê, à disposição dos senhores, dizer que que esse assunto para nós é um assunto extremamente caro, extremamente importante, e não só para a cidade de São Paulo, mas esse é um tema que tem atingido, né, tem abarcado aí o mundo como um todo. Eu participei agora recentemente do diálogo regional da CEPAL no Chile, e a importância de como nós devemos valorizar a água, né? Então, em todos os seus aspectos, trazer ela em todos os seus em todas as suas nuances, não só no sistema de abastecimento, mas também como a gente também devolver uma água de qualidade. E eu acho que, se a gente pensar nas mudanças climáticas, nessa temática de fazer com que nós possamos utilizar a água de maneira sustentável e devolvê-la também à população de uma maneira mais adequada, eu acho que é um papel nosso enquanto cidadão, enquanto gestor. Então, só para colocar aqui à disposição, não sei, Fernando, se você tem o nosso contato, mas eu coloco aqui no chat. Eu estou vendo aqui o nosso queridíssimo Marco Palermo aqui. Ele tem, mas eu vou colocar no chat aqui o nosso e-mail, e assim que você precisar de alguma coisa, você aciona, a gente marca uma reunião, uma conversa, e seria importante o professor José Carlos estar junto. Excelente, excelente, doutor Hélio Suleiman. Eu faço questão. Eu sou entusiasta da agência de bacia, o senhor sabe disso, né? Trabalhamos aí, a Regina sabe disso desde sempre. Então, é fundamental a gente fazer essa reunião o quanto antes. Até já peço ao Marco Palermo para poder já nos auxiliar nisso, né? Trazer os professores para que a gente possa conversar o quanto antes para essa articulação. Mesmo porque a agência de bacia ela é fundamental para a gente compreender ali o comportamento do Alto Tietê em toda a região metropolitana, né, professor Hélio? Então, exatamente. E mais uma outra coisa, Fernando. Diferentemente do que vocês acabaram de falar aí, o comitê está com uma sobra. Eu até liguei aí para o pessoal da CIURB, na qual a gente tem mais contato. Nós abrimos a primeira chamada aí para investimentos, né, para solicitação, e infelizmente eu não consegui gastar dinheiro. Então vamos gastar já. Então, ó, nós temos dinheiro, nós temos recurso para isso, e eu preciso, e dinheiro público parado, você sabe que é uma ineficiência muito grande. Volta então, para trás, pode. Estamos aqui para ajudar. Não, me ajude a gastar. Já vou pedir a professora Débora já para marcar para amanhã. Já estou colocando aqui no chat o meu contato. Vou deixar aqui o meu e-mail e meu contato pessoal. Tá ótimo, então, professor. Muito obrigado. Obrigado. Por favor, agora alguém mais ainda quer se manifestar na reunião? Eu acho que chegamos, então, a bom termo, né? A reunião foi rápida, objetiva. Eu acredito que tenha dado condições de poder
apresentar o pouco que ainda estamos fazendo, mas de maneira muito clara, objetiva, dentro das nossas condições. Eu agradeço profundamente a contribuição que recebi agora, nesse momento de vocês. Né? Eu estou aqui falando entre amigos, né, e entre companheiros aí de gestão, e fico muito contente com esse feedback. E, por favor, nossa secretaria está absolutamente à disposição dos senhores aqui, para que a gente possa ter a melhor interação possível com todo esse universo de colaboradores. Viu? Muito obrigado a vocês e um bom resto de semana a todos. Viu? Obrigado. Quero agradecer aí a todos. Viu? Obrigado, Regina. Obrigado. Você apareceu, hein? Está bem. Tchau, tchau. Tinha pagado tudo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.